Mateuzinho do Flamengo é um deles? Já está no clube treinando, já foi contratado o Mateuzinho, já está fazendo exame, já está apto. Hein? Por isso que eu falei, a gente fortaleceu muito o meio de campo para trás e temos um ataque muito bom, muito rápido, onde esse meio de campo vai fortalecer. Galera. Esse presidente do Corinthians aí, ele tá igual aqueles caras, né? Você vê aquelas, né? Às vezes aquele pessoal que vai numa loja, pede 50 pares de sapato para experimentar, mas chega na hora e fala, quer saber, viu, moço, eu não vou levar nenhum, ou senão fala. Ou senão a pessoa fala pro vendedor, na volta eu passo aqui. Nunca mais volta, entendeu? Então esse presidente aí, Renato aí, Augusto Melo, tá feio, né? O acordo, muitos estão criticando a diretoria do Flamengo também. Mas assim, o Flamengo já estipulou um acordo, aí o presidente, né, falou, não, pode mandar ele vir que tá firmado. Porque senão o presidente do Corinthians também tinha mandado ele pra lá, entendeu? Aí depois o presidente começou a querer mudar algumas cláusulas no contrato, né? Acho que depois que ele levou paulada lá do Veríssimo, um monte de gente lá, ele quis mudar. Então aí eu acho que a diretoria do Flamengo fez certo também, para mudar o acordo, entendeu? Então tá a maior patifaria isso aí, né? Então tem a torcida do Corinthians, né? O próprio Corinthians sofrendo muito hate por causa dessa palavra do presidente, dessa palavra não, desse presidente que não tem muita palavra, né? Porque isso aí foi com o Veríssimo, aquele Moscardo, nossa, essa nova diretoria aí tá fazendo isso aí com muita frequência. Então vamos reagir aqui, o Neto ficou puto, né? Imagina, voltou de férias, voltou igual o Lobão. Aí tem essas coisas ainda pra ele meter o pau, isso aí pra ele é um prato de mão cheio. Então vamos estar reagindo aqui. Algumas falas aí de algum jornalista dessa patifaria do Augusto Melo aí em relação a firmar acordo, deixar, né, jogador treinar sem ter contrato, então tá feio. Na questão do Mateuzinho, presidente, se ainda não está assinado, como o senhor falou. Não, falta só um detalhezinho, depende deles, um detalhezinho numa cláusula no contrato. Tá vendo aqui que ele falou que só faltava um detalhezinho, né? Isso aí já estava afirmado antes, agora o Flamengo saiu em viagem, né? A diretoria, agora ele falou que faltava só um detalhezinho. Ou seja, ele reafirmou que faltava, né, um detalhe para assinar o contrato, mas o contrato já tinha ido. Esse detalhe ele tinha que ter visto antes. Um detalhezinho numa cláusula no contrato. É uma cláusula que nós temos que ter um passe estipulado para que não aconteça igual o Veríssimo, para mim saber quanto eu vou pagar no atleta, porque eu não vou servir de vitrine mais para ninguém. Acabou. Aqui, empresário não vai mais colocar jogador para amanhã ele se valorizar aqui e tirar de graça. Mudou. Eu não aceito isso, como foi o caso do Moscardo. Assina, paga e o garoto fica. Não, estamos conversando. O Flamengo está fora, eles estão em viagem. Liguei até hoje para o Brás, está chegando de viagem, enfim. Assim que chegar vai ser resolvido. O só fica com passe estipulado, então. Um passe estipulado com uma porcentagem para o Corinthians. Não vai mais servir de intermediário. O Corinthians... Ele tinha que ter visto isso aí antes, né? Que conversinha fiada. Esse presidente aí tá estranho isso aí. Totalmente absurda, né? Primeiro, assim, essa questão da diretoria do Corinthians, que só agora, depois do episódio do Lucas Veríssimo, percebeu que não é interessante ter um jogador por empréstimo sem preço fixado, né? Então, assim, é incrível que o Corinthians só agora perceba a reclamação, a reivindicação, melhor dizendo, ela é pertinente, é correta. Mas por que não fizeram antes, Flamengo? Me empresta o Mateuzinho? Agora, quanto vai custar se eu quiser ficar com ele no final? Se eu descobrir que ele é o substituto do Fagner, que é o meu lateral há tantos anos, né? Como é que eu faço? Não queremos fixar, então não me interessa. Não, a gente vou botar um valor aqui, tanto, vai custar tanto. Beleza, concordei com o valor. Vamos definir a forma de pagamento? Vamos. Olha, se eu quiser, então, o jogador, eu pago no começo de 2025 X, aí eu pago tanto em tantos dias, em tantos meses, etc, etc. Fechou, assinou... Bota para treinar, bota para jogar. Não, o cara está treinando e, pelo que diz o presidente do Corinthians, não está assinado. É brincadeira, gente. É muita zona, é muita bagunça. Falar da negociação do Moscardo também não é claro. E assim, o Mateuzinho tinha contrato com o Flamengo. Não tinha, Renato? Não tinha acabado o contrato. Não, estava sob contrato. Né? Sob contrato. Então, é sob contrato. Quando está sob contrato, tem uma multa. Tem uma multa X. Se algum time quiser contratar, tem a multa do contrato. Contrato está em vigência. Ninguém faz um contrato com o jogador sem a multa contratual. Hoje em dia, não existe isso. É a proteção do clube. Então, se o Mateuzinho tem contrato com o Flamengo, nesse contrato com o Flamengo, tem uma multa que o time que quiser contratar tem que pagar.
Isso, qualquer time, qualquer jogador. Vai contratar um jogador do Corinthians, como você vê que tem multa contratual. Vê as renovações de jogadores jovens. Sobe um jogador, o primeiro contrato que os clubes estão fazendo com esse jogador, a multa contratual dele é altíssima, para não perder um jogador jovem com facilidade. Então, no contrato do Mateuzinho, ou Matheus França, no contrato dele, como ele tem contrato com o Flamengo, tem uma multa lá para pagar. Talvez o Corinthians não quisesse pagar aquele valor. Por isso que é um valor menor. Meu irmão, como é que pode um clube como o Corinthians Paulista, Esporte Clube Corinthians Paulista, que já teve problema com o rapaz, o Lucas Veríssimo, pô, como é que vocês deixam o cara treinar? Eu tava de férias. Como eu de férias, às vezes as coisas não acontecem aqui, né? Porque tem muita gente que né, não acontece. Aí joga contra. Então vamos lá. Só vou dar um toque. Pô, como é que eu, o Flamengo, deixa um jogador meu ir treinar num time? Primeiro, o Flamengo tá erradíssimo. Porque se ele quebra a perna, se infelizmente acontece alguma tragédia com ele aqui, aí o Corinthians bota o cara pra treinar, dá a camisa de treino pro cara, dá vínculo pro cara. Você dá vínculo, né? Você dá vínculo, né? Portão aberto. Portão aberto. Essas coisas. Aí vocês do Corinthians, por causa de 3 situações que o Flamengo colocou no contrato, eu não quero mais isso. Mas não seria muito mais inteligente? Até porque, Augusto Melo, palavra você tem. Você sempre teve palavra. Todas as vezes que você conversou comigo, todas as vezes que você foi, eu vou falar daqui a pouco. E você é um homem de palavra. Olha o que você conseguiu. Mas espera aí um pouquinho. Mas como é que você é um cara experiente? Rubão, você que é um cara muito bom, diga-se de passagem. Um cara legal, um cara que já foi diretor. Como é que vocês vão colocar alguém dentro do apartamento de vocês sem você ter um contrato? Como é que vocês colocam alguém dentro de uma instituição sem contrato? Mas como é que vocês fazem isso? Mas estava tudo apalavrado. Não estava. O Corinthians é muito grande. Não treinar. Não fazer. E quem é Mateuzinho, velho? Que jogador que é ele? Um jogadorzinho pequenininho, velho. Se fosse o Carlos Alberto Torres, que está no céu, se fosse um baita do lateral direito, eu até esconderia ele, treinaria pra ter o cara. Mas Mateuzinho, quem é Mateuzinho, cara? Jogou na onde, Mateuzinho? Fez um campeonato no Rio, velho. Abriu uma exceção tão ridícula como essa. Tem uma indisposição com os patrocinadores, tem uma disposição com os rivais, com a imprensa, virando chacota. O Corinthians hoje está virando chacota. Até semana passada, que o Corinthians estava grandão com um patrocinador de 360 milhões. Pô, um negocinho ridículo desse. Pô, então é o seguinte, quando a gente quer aparecer demais, quando a gente quer dar muita entrevista, quando você quer ser o poder... Pô, vocês já não viram que teve poder durante 20 anos aí no Corinthians? Os caras, olha o que o poder fez com o Corinthians, vocês estão aí sabendo. Olha o que o poder fez com o Corinthians. Você já fez muita coisa, Augusto Melo, que por sinal você tem palavra. Você honra suas palavras, Augusto Melo. Você é um cara de palavra. Você veio aqui, falou, você vai em todos os programas. Então, o presidente de clube não tem que dar furo de reportagem. Presidente de clube tem que tomar conta do clube. De tudo. Tem que saber o que acontece na piscina, porque é um clube... Pô, pera um pouquinho. Aí você vai do Lucas Veríssimo. Aí você vai dos 20 milhões que errou. Ninguém erra 20 milhões. Isso é ruim até pra Bet. É ruim. É ruim. É ruim para aquilo, tudo que você conseguiu em 3 semanas, que é muito pouco, e o trabalho que você faz durante mais de 6 anos, árduo, forte, por sinal você é um cara de palavra. Sempre foi. Sempre foi. E eu fui um cara que fui, como sócio do Corinthians e ídolo do Corinthians, foi o único que ficou. O Chicão não ficou do seu lado. Aí no dia da eleição. Não ficou Birubiru, não ficou Fulano, não ficou Marcelinho, não ficou... Ninguém ficou, só eu fiquei com você aí. E eu acredito em você. Agora, isso não pode fazer. Você não pode pegar o Mateuzinho, um jogadorzinho pequenininho, mas muito pequenininho, que o Flamengo colocou lá em cima, deixar o cara treinar, não saber do contrato, não saber das posições que o Flamengo colocou no contrato. Mas não tem advogado aí? Não tem financeiro aí? Galera, acho que esse negócio de ficar diminuindo também o jogador, né? Eu acho que não condiz, não.
Porque se fosse tão pequenininho assim, o Corinthians não queria nem emprestar, ou queria até estipular né, a multa, né, o valor de pré-fixado já, né? Acho que nesse não é o caminho, não diminuir o jogador, né? Porque aí foi o erro das diretorias, não do jogador. Né? Mas acho que o Matheusinho tem que voltar, não devia ter aceitado ter ido pro Red Bull, porque o Red Bull é bem mais estruturado que o Corinthians hoje, né? Hoje, em questão financeira, é bem mais estruturado. Ele devia ter ido ir pro Red Bull, né? Devia ter aceitado lá. Ir lá, fazer uma vitrine, quando voltasse mais maduro, às vezes poderia assumir a titularidade do Flamengo de vez ou ser vendido para um país da Europa, entendeu? Um time da Europa. Mas, aí vai de jogador para jogador. Mas isso aí, galera. E vocês acham que esse Augusto Melo tá só no gogô? Ou acha que é tudo isso mesmo? Porque até agora algumas coisas cumpriu, algumas não. Beleza, inscreva o seu, deixa o seu like, inscreva no canal e até a próxima.